Stellaris tem centenas de edifícios, milhares de eventos, dezenas de mecânicas de jogo diferentes, tipo tradições, ascensão, crises galácticas, diplomacia, e o motor do jogo, a parte em C++ que realmente roda tudo isso, não sabe o que é nenhuma dessas coisas. Não tem uma função no código chamada construir templo ou declarar guerra religiosa. O jogo não tem a menor ideia do que é um fanático espiritualista ou uma colmeia mental. E essa é a decisão mais importante que a Paradox tomou nesse jogo. E também o motivo pela qual Stellaris consegue ter 8 anos de DLC, centenas de mods gigantescos e ainda assim continuar de pé sem desmoronar. Hoje eu quero abrir esse motor e te mostrar como ele realmente funciona por dentro. Antes de explicar o que é Data Driving, deixa eu te contar o problema que isso resolve. Porque sem o problema, a solução acaba não fazendo tanto sentido para o contexto. Imagina que você é programador na Paradox e precisa criar um novo edifício no jogo. Se o motor fosse feito do jeito tradicional, aquele que a maioria dos jogos indie usa, você escreveria uma função em C++, compilaria o jogo inteiro, testaria e só depois esse edifício existiria. Toda vez que quisesse mudar o custo de manutenção dele, ajustar um bônus, corrigir um número que ficou desbalanceado, você precisaria recompilar tudo de novo. Agora, multiplica isso por 1000 e poucos edifícios, 4000 eventos, centenas de tecnologias, dezenas de tradições, civics, ethics, crises, anomalias. Se cada um desses elementos exigisse uma alteração direta no código-fonte, a equipe de balanceamento levaria meses só para lançar um patch pequeno. Pior, seria impossível para jogadores criarem mods sem ter acesso ao código fechado do jogo. Foi esse exato problema que a Paradox resolveu décadas atrás, muito antes de Stellaris existir, quando criaram a Clausewitz Engine, o mesmo motor usado em Europa Universalis, Crusader Kings, Hearts of Iron. A solução deles foi separar completamente duas coisas que normalmente andam juntas: um motor que executa regras e as regras em si. Então, vamos ao conceito central. O sistema Data Driving é aquele onde o comportamento do jogo não está escrito como código compilado, mas sim descrito em arquivos de dados que o motor lê e interpreta em tempo real. Na prática, isso significa que, quando você abre a pasta de instalação do Stellaris, dentro da pasta Common, você encontra centenas de arquivos de texto puro. E sem exagerar, é bem isso mesmo. Buildings, Technology, Species Classes, Ethics, Civics, Traditions, Essential Bergs. Cada uma dessas pastas guarda arquivos TXT, com uma sintaxe própria, mas legível, quase como se fosse uma linguagem de programação simplificada feita sob medida para descrever o conteúdo de jogo. O edifício, por exemplo, não é uma classe C++ com métodos e propriedades escondidas. Ele é literalmente um bloco de texto que diz: esse edifício custa tanto de minerais, dá tanto de energia por turno, precisa de tal tecnologia para ser desbloqueado e ocupa tal categoria de slot no planeta. O motor lê esse bloco, entende a estrutura e aplica as regras. Ele não sabe que aquilo é uma usina de energia. Ele só sabe que existe uma entrada chamada Building Type com esses parâmetros. E ele sabe processar parâmetros. É basicamente a diferença entre ensinar alguém a cozinhar uma receita específica e ensinar alguém a ler receitas. No primeiro caso, cada prato novo exige ensinar tudo de novo. No segundo, você só escreve a receita em um formato que a pessoa já sabe interpretar e ela cozinha qualquer coisa que você escrever. Agora que você já entendeu o conceito, vamos ver como isso realmente é organizado, porque aqui é onde a coisa fica interessante de verdade. Cada entrada de conteúdo no Stellaris segue uma estrutura parecida. Tem um identificador único, um conjunto de gatilhos, que em inglês se chama trigger, e um conjunto de efeitos, o effect. O trigger define as condições que precisam ser verdadeiras para aquele elemento estar disponível a acontecer. O effect define o que muda no estado do jogo quando aquilo é aplicado. Pensa numa tecnologia de pesquisa. O arquivo dela vai ter um trigger dizendo, por exemplo, que o Império precisa já ter pesquisado outra tecnologia antes, ou precisa ter um certo nível de pesquisa em física. E vai ter um effect dizendo que aquela tecnologia libera. Pode ser um novo edifício, um novo módulo de nave, um bônus percentual em alguma produção. O pulo do gato é que o motor não sabe, nem precisa saber, o significado narrativo daquilo. Para ele é tudo a mesma estrutura genérica de condição e consequência. Isso é o que chamamos de sistema declarativo. Você declara o que deve acontecer e sob quais condições, e o motor cuida de executar isso sem você escrever o como passo a passo. E aqui entra outro elemento fundamental, os modificadores ou modifiers. Praticamente tudo no jogo, edifícios, tecnologias, tradições, políticas, eventos, até traços de espécie, funciona empilhando modificadores em cima
sistema de valores base. O edifício de pesquisa não cria pesquisa do nada dentro de uma lógica especial. Ele simplesmente adiciona um modificador de mais X pesquisa de física ao planeta, uma tradição de ascensão espiritual, por exemplo, não reescreve as regras do jogo. Ela empilha um modificador de bônus de unidade em edifícios religiosos. Isso é extremamente elegante porque significa que o motor só precisa saber somar e aplicar modificadores numa lista. Ele não precisa ter uma lógica especial para cada uma das centenas de fontes de bônus que existem no jogo. É tudo a mesma operação matemática, só que alimentada por dados diferentes. Se modificadores são a espinha dorsal numérica do jogo, os eventos são a alma narrativa. E é aqui que o sistema Data Driven realmente mostra sua força. Stellaris tem uma quantidade absurda de eventos, anomalias, crises, encontros com espécies, eventos de história pessoal dos líderes. Cada evento também é definido inteiramente em arquivos de dados, com uma estrutura de trigger, opções de escolha e efeitos para cada escolha. Um evento de anomalia, por exemplo, define quais condições fazem ele aparecer, tipo de planeta, tecnologias o Império já tem, e depois define 2 ou 3 opções de resposta, cada uma com seu próprio efeito. Pode gerar uma nova tecnologia, pode destruir a frota, pode desbloquear uma questline inteira. O que torna isso ainda mais interessante é a existência do que se chama on-actions, que são pontos de gatilho genéricos que o motor executa em momentos específicos do jogo, tipo todo início do mês, ou toda vez que um planeta é colonizado, ou toda vez que uma guerra termina. Esses on-actions são hooks que permitem que eventos sejam disparados automaticamente sem que o motor precise ter uma lógica hard-coded. O motor só executa a lista de eventos associada àquele hook. Cabe aos arquivos de dados decidir o que realmente acontece. Isso é o que permite que a Paradox adicione questlines inteiras, tipo o Ministério da Verdade ou a saga do progenitor Hive, sem tocar numa linha de código do motor. Tudo isso é, tecnicamente falando, conteúdo. Não é engenharia de software nova, é escrita de dados numa estrutura que já existe. Agora, aqui chegamos na parte que fecha o raciocínio todo. Não só nesse jogo, mas sobre a arquitetura de software. Como todo esse conteúdo é só texto legível, qualquer jogador com editor de texto pode abrir os arquivos originais do jogo, entender a estrutura e escrever os seus próprios. Não existe necessidade de acesso ao código-fonte fechado da engine. Isso é o motivo direto pelo qual Stellaris tem mods gigantescos, total com versos inteiras que adicionam centenas de novas espécies, mecânicas, sistemas de governo, feitos por pessoas de fora da empresa, sem nunca ter visto uma linha do C++ real do jogo. É basicamente democratizar a criação de conteúdo. A engine vira uma linguagem compartilhada entre desenvolvedor oficial e comunidade. Isso tem um efeito colateral enorme na longevidade comercial do jogo. Quanto mais fácil é modificar, mais tempo o jogo se mantém relevante, porque a comunidade continua produzindo conteúdo mesmo quando a Paradox não está lançando o DLC. Até agora eu mostrei as vantagens, mas esse modelo não é mágico. Não é apenas uma receita que funciona em tudo. Ele tem custos reais no software, e é importante você entender os dois lados. O primeiro custo é performance. Ler e interpretar arquivos de texto em tempo de execução é inerentemente mais lento do que executar código já compilado direto em máquina. É por isso que Stellaris, em jogos com muitos impérios e muitos sistemas, começa a engasgar no fim do jogo. O motor está processando uma quantidade gigantesca de regras declarativas a cada tick de simulação. O segundo custo é debugging. Quando um mod ou até o próprio jogo base tem um erro de lógica no evento, o erro não aparece como uma stack trace clara de código. Ele aparece como um comportamento estranho no jogo, ou na melhor das hipóteses um log genérico dizendo que um arquivo de script falhou ao ser interpretado. Isso torna encontrar a causa raiz muito mais difícil do que num bug tradicional de programação. E o terceiro é limitação de expressividade. Sistemas puramente declarativos são ótimos para descrever, se isso então aquilo, mas ficam limitados quando você precisa de lógica realmente complexa, cálculos matemáticos avançados ou inteligência artificial elaborada. Exatamente por isso que a Clausewitz Engine tem camadas de scripting mais avançadas por baixo do sistema de eventos simples, permitindo estruturas condicionais mais sofisticadas. Mas ainda assim, tudo dentro de uma linguagem de script, não um código nativo. Na conclusão da nossa análise, percebemos que Stellaris não é um jogo de estratégia espacial escrito em C++, explicando de maneira simples um interpretador de regras genéricos, que dá vida a milhares de páginas de texto descrevendo o que é um império, o que é uma guerra, o que é uma espécie alienígena. A ficção científica inteira do jogo é tecnicamente dado. E ao entender isso, a percepção muda completamente como a gente olha para dentro da pasta de instalação, porque ali não há só arquivos de configuração, tem muito do que estaria escrito em um documento de design. Ali tem o design inteiro do jogo, escrito numa linguagem acessível a qualquer pessoa. Obrigado a todos que acompanharam até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!